Louvado seja Deus. Quero aqui estar contando um testemunho, louvado seja Deus, a qual o Senhor me deu algum tempo atrás, vai fazer 7 anos agora. Eu esperei o momento certo, a hora certa, de contar esse testemunho, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Porque eu não tinha muito entendimento com a palavra e as coisas que o Senhor estava mostrando eram coisas espirituais e eu tinha que ter um pouco de conhecimento da palavra de Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero primeiramente aqui externar ao Senhor gratidão por tudo que o Senhor fez na minha vida. Quero dizer que eu faço parte de uma geração que vai ser salva. Se você também faz parte dessa geração, dê um brando de glória a Deus, aleluia, aí nos comentários. E Deus vai ser louvado através da tua vida. Louvado seja o Senhor. Esse testemunho que eu venho falar aconteceu na minha vida vai fazer 7 anos atrás. Que aconteceu isso na minha vida. Louvado seja o Senhor. Foi em 2015, mais ou menos em outubro de 2015. E o Senhor falou comigo grandemente. Louvado seja o Senhor. Tudo começou assim. Eu tinha alguns amigos e um amigo que era cristão, ele falava: a igreja do Senhor está pisteada. A igreja do Senhor tem falsos profetas, tem homens idólatras, tem pessoas que não servem o Senhor dignamente, falsos profetas na igreja, e falando para mim aquelas coisas que eu já fui da igreja, eu já frequentei a igreja quando era criança, e tinha um olhar diferente a respeito da igreja. Eu tinha um olhar totalmente diferente acerca da igreja, e quando eu vi falar essas coisas eu fiquei assim meio... E eu não sabia ler direito, então eu estava na rua, eu falei para o Senhor assim: Senhor, me ensina a ler. Eu estava estudando naquela época, me esforçando para aprender a ler. Tinha perdido de ano um bocado de tempo, que meu pai foi morar na roça um tempo. Aí fiquei um bom tempo sem estudar e fiquei sem aprender a ler. Eu estudei logo na primeira série, mas não aprendi a ler. E ali eu falei com o Senhor: Senhor, me ensina a ler. Para mim ler a tua palavra, eu lerei a tua palavra, a Bíblia toda, se o Senhor me ensinar a ler. Então eu fui estudando, até que eu aprendi a ler. Certo tempo, o Senhor deixou uma mensagem no meu coração dizendo: não rejeita nenhuma mensagem, receba tudo. Todas as mensagens que te entregar, tu recebe. E você sabe que as testemunhas de Jeová, eles ficam entregando folheto, eles ficam na praça, ficam em certo lugar. E eu sentei em uma praça e uma pessoa me entregou um folheto. E eu já tinha recebido em outras vezes folheto dessas pessoas evangélicas. Eu sempre recebia, lia, mesmo que eu jogasse fora, jogava fora depois, mas eu lia antes, não jogava fora antes de ler. Então eu lia primeiro. E ali eu peguei aquilo, cheguei em casa, botei no computador e comecei a estudar as escrituras através de áudio, através do site, lia, também eu lia, que eu aprendi a ler um pouquinho, né? E eu já estava já querendo cumprir aquilo que Deus fez na minha vida. Eu falei que Deus me ensinasse a ler, então eu liaria a Bíblia toda. Então eu comecei a ler a Bíblia. De repente meu irmão vem de uma cidade aí, e aí ele traz uma Bíblia, entrega a mim. Eu falo que não quero, depois eu entrego a meu irmão, dá o outro, meu irmão não quer, e deixa aí, eu mudo. O meu irmão é um deficiente auditivo, ele guarda esta Bíblia, e depois eu pego esta Bíblia e começo a ler. Começo a ler, viajo para outra cidade e começo a ler esta Bíblia. Termino de ler esta Bíblia toda durante uns 8 meses para 7 meses, lendo esta Bíblia frequentemente. E ali eu cumpro aquilo que eu falei com o Senhor, que leria a Bíblia toda. Louvado seja Deus. Esse testemunho vai falar sobre visões, algumas visões que o Senhor me deu. Fica aí atento, o Senhor vai falar grandemente na tua vida. Eu quero contar o testemunho desde o início do que aconteceu na minha vida nessa estrada evangélica. E Deus vai falar poderosamente na tua vida. Então eu comecei a ouvir pregações depois que terminei de ler a Bíblia. Vi o meu irmão me deu algumas dicas de alguns pregadores, uns pregadores fortes.
E comecei a ouvir aquelas pregação antigas, umas pregação forte, cheia do Espírito Santo, e eu começava a sentir falar em línguas estranhas. Aleluias. Pensei em pensamento, mas eu não abri minha boca para falar em línguas. E aí eu fui, meu irmão me chamou para a igreja, uma irmã chamou meu irmão para ir para a igreja, convidou, e eu fui mais ele, convidou juntamente comigo, eu fui mais ele um dia. E depois eu fui para o trabalho, no trabalho lá tinha um irmão que era da igreja, ele vivia, ele fala, não quero me aproximar de vocês, eu quero ficar afastado de vocês, fica lá, eu fico cá. Porque ele era evangélico, né, não queria se misturar. E ali eu fiquei analisando, eu falei, eu vou aceitar o Senhor, eu comecei a entrar na igreja agora, mas eu vou aceitar, eu falei para ele. E ali eu cheguei na igreja depois de ter frequentado umas 3 vezes. E aí tocou um hino, a qual eu tinha no meu celular, um amigo meu do futebol me enviou um vídeo um louvor que fala que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Livres para adorar. E ali eu peguei aquele louvor e começava a ouvir, né, e ficava vendo aquela mensagem do trem. E quando eu cheguei lá na igreja, tocou esta canção no final do culto. E depois que termina, eu fico ali raciocinando aquele louvor. E o pastor faz o apelo, pergunta quem quer aceitar o Senhor. Vi a oportunidade de eu aceitar o Senhor. Então eu me levantei da cadeira e fui lá na frente. Me ajoelhei e o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre mim. O Espírito Santo com fogo. E eu comecei a falar em línguas e a chorar. Meu irmão veio e me abraçou. E houve o pastor perguntou se eu era crente ou não. Já tinha aceitado Jesus alguma vez? Eu disse que não. E ali ele falou, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Eu comecei a falar em línguas. E durante aqueles dias que eu ia para a igreja, eu comecei a estar cheio do Espírito Santo, a falar em línguas na igreja, para andar fortemente, alto. Comecei a sair da igreja cheio do Espírito Santo, falando em língua dentro de mim. Aleluia, louvado seja o Senhor. E o irmão olhou para mim e disse, eita, que o irmão tá cheio. Eu saí da igreja transbordando do azeite de Deus. E diversas vezes eu ia para a igreja cheio do Espírito Santo. Comecei a entrar no grupo do jovem. Pegava ali para ler, ficava cheio do Espírito Santo, tremendo, cheio. Havia uma tocha de fogo acesa dentro de mim que queimava. Eu ia trabalhar, quando eu vinha, eu sentia a presença fortemente, poderosamente. E o pastor, e um rapaz lá que tocava baixo, né? E ele ficou de atrás das minhas costas porque eu falava em línguas muito alto e ele queria saber que mistério é aquele. Estava meio assim duvidoso, tentando ver quem era, que Deus é esse. E então eu falei em línguas, falava, e depois que eu falei em línguas, eu não vi que ele estava atrás de mim, mas eu fui levado a me levantar, me virar e ir até ele, que estava atrás de mim, pegar ele e dizer que o Senhor, profetizei para a vida dele, dizendo que o Senhor confiaria a ele ovelhas. Aleluia. Entregaria na mão dele para ele cuidar das ovelhas. Eu não sei que mistério é esse. Eu não tinha muito conhecimento, só tinha lido a Bíblia uma vez e ouvido algumas pregações, mas eu não tinha muito conhecimento que era profetizar. Então comecei a profetizar, dizendo a ele que Deus confiaria a ele um rebanho de ovelha para ele cuidar. E comecei a dizer a ele que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ali vai falar em João 10, né, no versículo 11, vai dizer que o bom pastor ele deu a vida pelas ovelhas, mas eu falei o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas, o qual Jesus fez, ele deu a vida pelas ovelhas. Então eu falei para ele, então ele pegou aquela negócio, subiu lá no púlpito, não sei como, ele teve aquela oportunidade
Subiu lá, louvado seja o Senhor. Cantorebinaia, suribiandraia. Deus vai falar contigo através desta, deste testemunho. Vou estar contando o meu testemunho todo, porque eu nunca contei meu testemunho de 7 anos para cá. Eu contei algumas coisas, tá aí alguns vídeos gravados aí que eu contei algum mistério, mas esse testemunho é todo, testemunho todo completo, e Deus vai ser louvado através desse vídeo, através desse testemunho. Louvado seja o Senhor. E visão grande, visões profundas na terra, não foi sonhando, foi na terra, visões na terra, meus olhos espirituais se abriu. Primeiro eu quero terminar o testemunho, eu quero contar do início ao fim da minha carreira. Louvado seja Deus. E aquele homem, ele subiu lá no púlpito depois de eu ter profetizado para ele. Então ele disse que não sabia mais, só que Deus, ele não é... A casa de Deus é com ordem e decência, louvado seja o Senhor. Então, ali ficou aquele mistério de dúvida sobre ele passou pelo povo. Então, um irmão da igreja dizendo para Deus vai cobrar ele porque ele fez isso. Deus vai cobrar, Deus vai cobrar. Dizia isso para mim, eu ficava sossegado, né? Louvado seja o Senhor. Eu comecei a profetizar na igreja, veio a irmã, eu disse, assim como a mulher, aleluia, disse para ela, porque ela estava passando uma situação difícil. Tem dores de parto, de uns 9 a 10 meses de dor de parto, ela passa aquela dor e vem a tristeza, mas quando ela recebe o filho, ela ganha o filho, então a alegria ela aparece. Então resista, fica firme até o fim, eu disse para aquela irmã. E sentado na cadeira onde eu sempre ficava falando em línguas poderosamente, mistérios de Deus, a qual só Deus tem no nosso coração. Eu vi a mulher enferma de costa, eu segurei nas costas dela e comecei a falar a língua, a profetizar para a vida dela, cura, o milagre. Eu não estava orando para que Deus curasse, mas eu segurei nela e comecei a falar em línguas. E de repente, no outro dia, ela teve a oportunidade, ela estava lá na frente, limpa, purificada, renovada, sem nenhuma sequela de mal algum. Quando eu vi ela enferma. Mas aquele dia que ela teve a oportunidade, ela não tinha enfermidade nenhuma depois da ministração. Aí você vê quanto Deus quer trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações. Louvado seja o Senhor. E ali eu li, Deus me levou para o Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: nada temeis das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Então eu ficava nesse sentido, contando os dias da peleja, da luta. Louvado seja Deus. Eu estava contando os dias, porque não era fácil. Contava os dias da, como eu posso dizer, da tentação, daquele momento que se passava na minha vida. Louvado seja o Senhor. E eu ficava analisando, contando os dias. No quarto ao terceiro dia, eu entrei na igreja e começou uma luta, uma batalha. Os demônios ficou por trás dos corpos das pessoas. Entraram na igreja, invadiram a igreja. Eu percebi que eram os demônios Bezebu, o maioral dos demônios. E ele estava lá na igreja, e quando as pessoas louvavam, o som saía diabólico. Os demônios ficavam por trás, falando outra voz, louvando, fazendo outro tipo de adoração. E eu ficava ali, e tudo o que me dizia era: não aumenta a voz, não abaixa a voz, continua reto. E eu ali, aflito, ansioso, poderosamente, aqueles demônios cercando na esquerda, na direita, atrás, na frente, em todos os lugares. Era um horror. Os demônios estavam dentro da igreja. Isso!
Estamos cercados por esses demônios. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Então aqueles demônios estavam ali. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E eu na peleja, adorando aquele louvor ali. Um louvor, não lembro, o hino da harpa. Eu tentei buscar, tentei procurar que hino era aquele, comparar alguns hinos, mas eu não consegui achar. Achei hinos semelhantes da harpa, que era um hino da harpa, semelhante àquele, mas eu não consegui encontrar um hino verdadeiro. E ali, louvado seja o Senhor, aqueles demônios me cercaram e ficavam berrando, fazendo coisas ilícitas, e eu começava a adorar ali, e de repente os demônios disse: eu vou voltar, eu vou voltar. Falou bem assim, uma voz bem assim: eu vou voltar. E saíram, né, graças a Deus, dizendo que iria voltar. E eu ficava naquele pensamento que eles iriam voltar, porque eles disseram que ia voltar. Mas louvado seja o Senhor. Quando eles foram, eu comecei a observar que a igreja entrou uma glória na igreja, uma presença gloriosa. O povo estava cheio da presença, cheio da graça. E a luta de 10 dias não tinha acabado. E ali houve uma discussão na igreja, eu dizendo para o irmão que eu vi 3 rostos diferentes dentro da igreja. Aquela luta que eu tive, que eu estou contando agora, eu disse para o irmão que no lugar que não ser bem-vindo, tira a poeira dos pés e vai embora, eu contando a ele, né? Ele, não sei o que, levando para lá, levando para cá. E ali o pastor, perguntei ao pastor se ele me dá a oportunidade para contar aquilo. O pastor, hoje não, porque não sei o que temos visita, mas no outro dia ele perguntou quem quer uma oportunidade para falar aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu fiquei no meu lugar eu fiquei quieto, não expandi. Estou contando isso, se eu não me engano, a primeira vez. Não contei isso para ninguém. Tem coisas aqui que eu não contei a ninguém. Vou estar revelando hoje. Louvado seja o Senhor. Eu vou falar, louvado seja o Senhor. Tudo aquilo que Deus me mandar. Tudo aquilo que Deus deixou na minha vida. Vou estar contando. Vem comigo. Louvado seja o Senhor. E aí, eu fui para casa, uma ansiedade, começou moto zoar, carro zoar, e eu percebia que demônio ministrava no corpo daquelas pessoas, demônios perigosíssimos. Em João, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, vai dizer: nós somos de Deus, mas o mundo já é do maligno. Louvado seja o Senhor, o mundo já é dos malignos. Nós observamos que os demônios ele habita dentro dos corpos das pessoas. Os demônios estão ali dentro dos corpos das pessoas, ministrando. Veja que Jesus expulsou demônio do jovem, o jovem lunático. Jesus, em Mateus 17, capítulo 17, versículo 14 ao 23, um jovem lunático, Jesus ele expulsa, o jovem caía no fogo e na água, o pai dizia, e o pai mandou que os discípulos expulsassem, mas eles não conseguiram expulsar, e Jesus foi até ele e expulsou aquele demônio. Louvado seja Deus. Se perguntou por que nós não conseguimos expulsar esse demônio. Jesus disse: esse demônio, essa casca de demônio é só expulso por meio de oração e jejum. Louvado seja Deus. Nós observamos o demônio gadareno. Jesus chega naquela cidade, estaciona o barco ali, desce naquela aldeia, naquele lugar. O demônio perguntou: o que é que o Senhor Jesus veio fazer aqui? E ali Jesus entra em um diálogo perguntando, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: eu sou Legião, porque eram muitos demônios naquele corpo, e nós observamos que os demônios ele habita no corpo da pessoa. O Espírito Santo ele entra batendo na porta, pedindo para entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. Ele bate, o Espírito Santo. E Deus tem uma porta poderosa chamando por mim e por você. O Espírito Santo ele bate. O demônio de gadareno, ele disse: sou legião. E ele disse:
manda para que nós vamos para aqueles porcos. E Jesus disse, vá. E os porcos se precipitou no mar e morreram tudo. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Lucas capítulo 8 ao 26 ao 39. Em Lucas e Marcos, você pode olhar nesses dois livros. Marcos 5, versículo 1 ao 20. E Lucas 8, do 26 ao 39. Nós podemos observar Jesus depois de ter ressuscitado. Ele expulsa de Maria Madalena 7 demônios perigosíssimos. Nós podemos observar ali em Marcos, capítulo 16, 9. Nós podemos observar em Marcos. E nós vemos que os demônios, eles estão no corpo das pessoas. E eu fiquei em casa atormentado porque vi aquelas motos, e eu na provação de 10 dias. E esses 10 dias, os demônios começou a zoar com moto, pessoas zoando com moto, carro zoando lá na frente. Eu fiquei agitado, ansioso. Peguei a Bíblia, comecei a ler, dizendo, vou vigiar, meu irmão. Rapaz, vigia, vai lá para dentro, para de ficar lendo a Bíblia aqui. E eu fiquei assim, vinha da igreja lendo a Bíblia e ficava assim um pouco atormentado, porque os demônios eles nos atormentam. E eu, de novo convertido, nós sabemos como é a situação. E ali aquela zoada, eu disse bem assim, eu pensando em mim, em si, se eles virem eu pularei aqui, eu saltarei do outro lado e me mandarei daqui. Mas só que aqueles demônios, eles que durante esses dias eu estava no meu quarto e aquelas pessoas dizendo, eu ganhei 2, eu ganhei 3, como se tivesse ganjeado os talentos, né? Como se tivesse trocando o talento. Eu ganhei 2, eu ganhei 3, eu tenho 1, eu tenho 2. E de onde vinha esses talentos? Eu pensava que vinha de mim esses talentos, essas coisas, porque eu estava ali naquele ambiente. Louvado seja Deus, porque eu sou templo, corpo de Jesus Cristo, templo do Espírito Santo e sou membro do corpo de Cristo. No João 15 vai dizer que nós somos, Jesus é a árvore, nós somos os ramos. E nós estamos de qualquer maneira ligados no corpo, somos membros do corpo de Cristo. E Efésio vai dizer, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 em diante, vai falar sobre a ceia e vai nos ligar ao corpo de Cristo, dizendo que o pão é o corpo. Nós participamos do corpo e do cálice, que é o sangue de Jesus, que faz parte do Novo Testamento. Louvado seja Deus, eu ficava aflito com aqueles demônios. E aquela parentela ali que cercava a casa, tinha 3 casas em um terreno. Juntava muita gente para fazer churrasco, muitas coisas. E Deus falava comigo, Jezabel, que ensina meus filhos a se prostituir, a comer carne sacrificada a ídolos. Eles faziam churrasco e Deus falando comigo ali no livro do Apocalipse. Né? E eu ficava ali querendo falar alguma coisa, não querendo, mas louvado seja Deus que eu não falei nada, né? Que possivelmente eu poderia tropeçar em alguma coisa. Mas Deus, ele nos garante, ele nos dá confiança, ele nos dá certeza, assim como eu profetizei muitas vezes, o Senhor nos dá graça para profetizar. E ali aquelas pessoas dizendo, a árvore é grande, porque eu consigo chegar lá. Eu ficava ouvindo essas coisas. Tem coisas que eu não percebi, irmão, se era as pessoas falando ou se era o mundo espiritual, porque eu estava ouvindo o mundo espiritual, ao mesmo tempo ouvindo as pessoas falar. E normalmente o mundo espiritual falava mais forte do que as pessoas da terra. Então eu ouvia eles falar que tinha 1, tinha 2, tinha 3, eu tenho 4, e depois daquilo ia sumindo, ia perdendo. E eu ia me alegrando porque eles são desviados da igreja. E quando eles perdiam os talentos, eu ficava sossegado, tranquilo. Eu ficava ouvindo, a árvore é grande, chegavam pessoas ali, amigos dos meus parentes, dizendo, a árvore é grande, eu não estou conseguindo chegar lá. E outros amigos diziam, por que eu consigo chegar lá no Gaio? E eu não sabia ali, disse-me se eram as pessoas, se era o mundo espiritual. Outra vez, eu estava ali dentro daquele lar, dentro daquela casa, e sempre o meu tio, né, por parte da minha tia, ele
tinha um joelho machucado e tinha dificuldade para andar, e sempre ele ficava na esquina, né? Ele passava um gel ali, uma pomada, e enfergava, não enfergava muito forte. Eu falei, vou pegar aquela pomada dele e vou passar com fé, e ele possivelmente vai ser curado. Vou passar forte, que ele passa fraco. Eu comecei a ouvir da televisão, não sei se tinha um espírito, eu creio que tinha um espírito por detrás da televisão, eu creio que tem espírito maligno que ministra nas televisões, nos causando ilusões, coisas horríveis, horrendas, nos levando para caminhos terríveis, levando nossos pensamentos para outros lugares. Eu aconselho os irmãos que se afaste da televisão, se afaste desse ser. Louvado seja Deus. Porque é difícil. Eu estava na igreja e a pessoa não tem um Domingão do Faustão, não fala o louco, bicho. O demônio falou a mesma coisa. O demônio, a pessoa no corpo da pessoa, né? A pessoa entrou na igreja e aquele demônio falou louco, bicho. Imitando o Domingão do Faustão, falou igualmente o Domingão do Faustão. E eu tive uma revelação dentro da igreja e eu perguntei ao Senhor o que é aquela revelação, pessoas serviam como se fosse marionete, umas linhas ligadas nas pessoas e fazia aquelas pessoas de marionete. Eu perguntei o que é aquilo e o Senhor disse: é televisão que a pessoa, que elas assistem e outros vícios que ela tem. Aí eu, louvado seja Deus. E eu estava ali passando a pomada na perna do meu tio, da parte da minha tia que já faleceu há alguns anos. E eu passando com muita fé. E aquele ser disse: o que ele está fazendo aí? Falando comigo, né? Tomara que tu fica assim aleijado que nem ele. E ali começou a sair a parentela, começar a conversar, mas eu percebi, eu dissemi naquele momento que não eram as pessoas falando, eram os espíritos que estavam no corpo delas. Elas são desviadas da igreja, elas eram da igreja. Todos os meus parentes ali daquela cidade onde eu estava morando. E eles saíram por lá de fora dizendo: tomara que fique aleijado que nele. E outra falou: é mesmo, é mesmo. E eu comecei a passar a pomada, enferguei. Por um tempo melhorou mais. Não melhorou, não sarou de tudo, mas melhorou. Ele voltou para a esquina novamente, coisa que ele praticava. Ele ia para a esquina direto e não conseguia, não estava indo mais. Eu passei a pomada, ele começou a ir novamente. E Deus o tenha, né, que ele já faleceu. A minha tia já faleceu, que era evangélica, adoeceu, e ele também, né, ficou um tempo sem ir para a igreja porque estava doente e depois faleceu. Mas Deus o tenha. Louvado seja Deus. E nós vemos que o espírito maligno, eles falam no corpo das pessoas, eles estão no corpo das pessoas. Assim como João, 1 João capítulo 5, versículo 19, vai dizer que nós somos de Deus e o mundo já é do maligno. Os espíritos malignos estão no corpo das pessoas que não são da igreja. Estão cheias de demônio. Louvado seja Deus. E eu fui para a igreja, louvado seja Deus. E teve uma festinha na igreja no 10º dia. Aqui fala: nada tem mais das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E eu ficava naquilo: eu vencerei os 10 dias e o Senhor me dará a coroa da vida. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas o Senhor me dará a vitória. E no 10º dia eu fui para a igreja, que encerrar a tentação e encerrar a perseguição, a prova que estava na minha vida, e encerrar naquele dia. Então eu fui para a igreja e naquele dia, justo naquele dia, teve uma festinha na igreja. E ali eu fiquei dentro da igreja, começou como se fosse uma fornalha esquentar, eu vim para fora da igreja e fiquei, mas era uma quentura espiritual. Mas a minha irmã, ela saiu por lá de fora e disse: tá quente aqui hoje, né? Eu falei: sai por lá de fora. E eu fiquei ali do lado de fora. E aquele pastor estava pregando, ministrando, estava com espírito maligno, estava vendo espírito maligno no corpo. O espírito maligno que dava as instruções a ele, os espíritos colocava a palavra na vida dele, falando. Eu via o espírito falando, ele ministrando e o espírito falando. E eu fui sair, fiquei do lado de fora. Os porteiros falaram: entra, entra. Eu fiquei ali do lado de fora, e quando eu estava do lado de fora, começou a vender uns paninhos. Aí o espírito maligno disse: Jesus está voltando.
Aí ele abriu a boca e disse: Jesus está voltando. Será que ele não ouviu? Com certeza ele ouviu o espírito maligno falando. Ele falou também, louvado seja o Senhor, porque ouviu o espírito maligno falando e depois em seguida ele abriu a boca falando, Jesus está voltando. Louvado seja Deus. E 10 dias ali, o pastor, era uma festinha ali no 10º dia, e ali eu estava contando os dias, louvado seja o Senhor. E ali, uma criança, o pastor da igreja, eu via demônio no corpo dele, louvado seja o Senhor. Ele não era um pastor batizado pelo Espírito Santo, era um pastor carnal que liderava a igreja. E eu percebia que ele tinha demônio no corpo, louvado seja Deus. E ali, louvado seja o Senhor, aquele pastor ele deu um refrigerante à menina, e a menina, tranquilo, um refrigerante normal, deu a menina, e a menina estava assim, entontando espiritual. A mãe puxou ela e começou a levar ela. Eu vi que a menina estava entontando fraca, mas coisa espiritual. Talvez ela estava boazinha na aparência carnal, mas na espiritual ela estava desfalecendo. Fui eu e toquei nela, ela se reabilitou. Ali talvez era uma prova para mim, eu tinha que passar aquela prova, era uma prova de 10 dias, passou aqueles 10 dias, mas não parou, continuou na minha vida. A tentação na minha vida, a provação não cessou. Mas o Senhor falou, se uma pessoa te fazer andar 10 milhas, anda com ele 20. E eu ficava naquilo e a provação não acabava. Eu ficava orando, clamando ao Senhor poderosamente. E o irmão fez uma campanha para subir no monte. A gente subiu no monte. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. E eu vi aquela menina que eu toquei, que estava morrendo espiritual na igreja, resplandecendo como... Ela tinha uma marca assim na testa, que era branca, com os cabelos brancos, assim, uma marca assim na testa, assim. E eu vi ela como se fosse uma cordeirinha, com as pernas tudo embranquecendo, como se fosse alva-lã, com aquelas cabelinhos de ovelha, uma ovelhinha, resplandecendo na presença do Senhor dentro da igreja. E eu ficava olhando, o pastor pegava ela e eu ficava olhando assim, porque o pastor não via que não era, tinha espírito maligno. Eu ficava olhando porque a minha visão estava aberta. Eu estava vendo o demônio literalmente. Louvado seja Deus, e esta visão ali é como se fosse, ficou fraca, né? Mas eu vi os demônios no corpo das pessoas. E eu ficava olhando as pessoas falando e o demônio no corpo das pessoas ali. Eu falava, vai para a igreja, para as pessoas, e comentando, você precisa ir para a igreja, porque eu vi o demônio. Uma vez eu vinha de casa, mas meu irmão, a menina, disse que, eu fiz a minha sobrancelha, e ali embaixo, não sei o que, e aquele demônio bem assim na sobrancelha dela. Eu vi um demônio na sobrancelha dela. Vigia, irmão, na hora que você está na igreja, não faz sobrancelha. Para que fazer sobrancelha? Deixa natural. Você é linda do jeito que é. Você é lindo do jeito que é. E Deus vai te abençoar poderosamente. Isso foi a visão que eu tive. E tive mais ainda, né? Mudei de casa, mas meu irmão, passei a morar mais meu irmão. Estudei um livro dentro das igrejas. Eu via as profundezas de Satanás, que vai dizer aqui na Bíblia, eu não sei se é a igreja, a terceira carta da igreja de Pérgamo, que vai dizer que está ouvindo as coisas profundas de Satanás, e outra parte não jogarei sobre ti. Está aqui no livro das cartas das igrejas. Eu estava lendo ontem mesmo esse livro, mas eu não anotei, não gravei nem nada. Aqui, tá bem aqui. É no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 2, versículo 24. Vou estar lendo só o final. As profundezas de Satanás, que outra carga a vós não porei, mas que tem até que eu venha. As profundezas de Satanás, aqui no versículo 24, né, do capítulo 2,
fala das profundezas de Satanás. Louvado seja Deus. Não estou lendo tudo, mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão tira-tira, todos quanto não têm esta doutrina, não conheçam, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei. Tá vendo a profundeza? Satanás estava começando a ouvir essas coisas, porque o pregador pregava e os espíritos malignos falavam outras coisas, a profundeza de Satanás, coisas profundas de Satanás. Eu estava ouvindo as coisas espirituais. E eu estava lendo este livro sempre, eu ficava dentro deste livro sempre, este livro da revelação do Apocalipse. E ali Deus falava grandemente na minha vida. Eu vi uma tocha acesa dentro de mim. Fiquei por muitos dias assim, da igreja até em casa, falando em línguas, dentro de mim, não abri a boca para falar, mas dentro de mim, assim, os pensamentos, até em casa. Louvado seja Deus. E eu mudei de casa, como eu falei, né? Mudei de casa e na outra casa eu estava lendo, meu irmão pegou uns livros, eu botei no computador, no pendrive, num cunhado, ex-cunhado nosso, que era cunhado naquela época, mas agora é ex, separou da minha irmã. E no pendrive tinha alguns livros, eu estava lendo aquele livro Bom Dia Espírito Santo. E no livro ele estava orando, ele disse que orou ao Espírito Santo dizendo bom dia Espírito Santo. E a casa dele foi toda tomada. Eu estava lendo aquele livro de noite, quando eu saí da igreja. E quando eu de manhã acordo, meu irmão me desperta para ir trabalhar, eu oro dizendo bom dia Espírito Santo. Eu vejo uma unção me tomar, eu oro ali, encerro a oração e vou, escovo os dentes e vou trabalhar. Entro no buzu e começo a ver os espíritos malignos. A minha visão, ela se abre novamente como já tinha se abrido. Fica claro os espíritos nos corpos das pessoas. E ali as pessoas ficavam comentando e os espíritos ficavam ali falando e eu ficava ali vendo que coisa, né? E eu não sei como, mas eu via pessoas pregando o evangelho dentro do ônibus. Eu ficava desapercebido sem entender se era os espíritos ou se era a pessoa, mas com certeza a pessoa não era, porque nada indicava naquela circunstância, naquela ocasião, a pessoa pregar o evangelho daquela maneira. Nunca vi pessoa pregar o evangelho daquele jeito, dentro do ônibus, e a pessoa ali conversando ali de Deus. Eu percebi alguns versos que saía, que falava de Deus. Eu ficava olhando que o buzu todo estava com espírito maligno. Eu vi o céu se nublar. E eu ficava lendo aquela carta de Mateus 24, que o tempo está próximo, que não sei o que o Filho do Homem está perto de vir e virá como um ladrão no abrir e fechar de olhos. E aí eu ficava pensando, e o céu começava a se nublar, e aquele espírito no ônibus. Eu descia do buzu, cheguei no trabalho, comecei a ver os demônios para tudo que é lado no corpo das pessoas. E começava a fingir que não estava ouvindo nem vendo, porque se eles percebessem alguma coisa que eu estava ouvindo e vendo, a situação seria difícil. E quantas vezes eu fui para o trabalho, vi os demônios, louvado seja o Senhor. Cheguei no trabalho, louvado seja Deus, esqueci o capacete uma vez, voltei para buscar, e ali uma vez eu cheguei no ambiente onde os demônios tomou todo as pessoas, só ficou eu ali. E ali o Senhor falou, as brusas eram até aqui no braço, até aqui no pulso embaixo. E ali ele falou, mostra o braço. Eu mostrei o braço, eles começaram a chacoalhar, não foi o suficiente. Ali eu peguei uma pessoa para orar, eu fui escolher uma pessoa para orar. Eu tinha um crente lá que estava com um espírito maligno. Eu fui orar para ele, deixa eu orar para você. Ele disse não. Eu falei, deixa eu orar, e comecei a orar para ele. E ali falei em línguas e os espíritos saiu dos corpos, tudo foi embora. E eu senti ansiedade, ansiedade naquele momento, aqueles espíritos causando angústia assim dentro de mim, assim, um aperto. E eu se sentia aqueles espíritos estavam no corpo das pessoas, como eu li aqui na passagem
de Marcos 16, 9, que fala dos 7 espíritos de Maria Madalena, e de Mateus 17, capítulo 17, versículos 14 e 23, do jovem lunático. Marcos 9, 14, capítulo 9, versículo 14 a 29. E o demônio de Gadareno, que era muitos demônios, Marcos 5, capítulo 5, versículo 1 a 20. Lucas 8, 26 a 39, que fala dos demônios que Jesus ali teve, né? Com certeza Jesus, ele viu aqueles demônios. E antes de eu orar por aquele rapaz, eu vi uma voz do céu falando-me assim, eu também passei por isso. E eu percebi que era Jesus ali falando comigo naquela hora. E ali, como eu falei, eu orei para aquele homem e os demônios desapareceram. E outra visão, eu comecei a ver os trabalhadores tudo desengonçado, parecendo que ia cair, andando, parecendo que ia cair, mas eram os espíritos malignos. Eu estava vendo o mundo espiritual. A pessoa possivelmente estava andando como ela estava andando, mas eu estava vendo mais o mundo espiritual do que o mundo carnal. Então as pessoas estavam assim, toda troncha, toda desengonçada, parecendo que ia cair, quebrar a perna. Eu ficava olhando aquilo, mas depois eu falei, não, elas não vão cair não, elas estão andando certo. Eu estou vendo o mundo espiritual. Eu comecei a ouvir trombetas no céu, tocaram as trombetas, trombetas tocaram, e eu fiquei contando as trombetas, uma coisa. Coloquei o capote lá, as pessoas chamou meu irmão, dizendo que eu tenho irmão. As pessoas viu que eu estava doente já, e eu estava olhando as toques da trombeta. Quando tocou 7 trombetas, meu irmão apareceu ali, que trabalhava juntamente comigo. E ali eu falei línguas e fui embora. Mas meu irmão ali, passar pela, como é que chama? Pela aquele serviço de médico hospitalar que tem no, nos trabalhos, né? Esqueci o nome aqui, que fala na NR5, né? Se eu não me engano, é na NR5 que vai falar da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. E ali tinha alguns médicos. E ali eu passei pelo médico e falei que eu estava tendo visão, que estava tendo aqui. Tinha um médico evangélico que disse, não se preocupe não, eu sou evangélico. E o outro médico rústico, que não era evangélico, ali eu passei aperto, impulsou os meus braços ali, mandou embora. Fui embora. Outra vez, mais meu irmão, a gente veio para fazer um exame, esperamos das 6 horas, das 5h30 até 10 horas. Eu fiquei ali olhando para baixo, porque tinha um buraco espiritual na terra, e eu estava repreendendo aquele mal, falando, pensando versículo, e ali repreendendo toda hora, falando alguma coisa, e aquele buraco ia se fechando, ia se fechando, ia se fechando, e eu via aquelas pessoas dizendo, quebrou o braço, no mundo espiritual, né? Quebrou a perna, como se fossem os trabalhadores ali da empresa, quebrou o braço, quebrou o pescoço, e ali eu só ia fechando aquele buraco, eu só ia fechando, repreendendo o mundo espiritual e fechando. Eu estava com a mensagem na mente ali para que a batalha é aqui na cabeça. Quando Satanás lutou com Jesus ali andou 40 dias, 40 noites em jejum, teve fome. A batalha foi aqui na mente de Jesus, e a minha batalha foi aqui na mente, no mundo espiritual. Eu estava com a mensagem na mente, sempre repreendendo ali aquele buraco espiritual se fechando. Aí ficou bem pequenininho. 10 horas, chegou a hora de ir lá no médico. Aí passamos pelo médico, e depois nós vimos os espíritos malignos, aquelas pessoas no celular, quem ia para o céu, quem não ia para o céu, como se fosse assim aquele lugar. Aquele lugar era como se fosse aquelas pessoas que passassem no teste ali, como se aquela máquina ali investigasse quem passava e quem não passava. E ali ouvia no olhar das pessoas, o olhar daquelas pessoas que passavam no teste, olhar branco, olhar alvo, e aquelas pessoas que não passavam no teste, morta espiritual, que se vendia no meio do caminho e ficava, eu vou, outras pessoas não vão, no mundo espiritual, né? E ali eu ficava ouvindo o mundo espiritual desta maneira. Eu fui para casa, mas meu irmão, um bocado de carro,
Quantas vezes eu tive que ir para casa e o mundo espiritual ficava, abaixava a cabeça para não ouvir, eu não queria ver, e passou um bocado de carro, eu andando na pista, mas meu irmão, para atravessar a pista, um bocado de carro passando, os demônios com a cabeça pro lado de fora do carro, dizendo, "Ah!", fazendo aquela zoada feia, terrível. Eu ficava olhando aquilo, eu ficava observando aquilo. E atravessei a pista e fui embora, passei por tudo isso, cheguei no ônibus, entrei no ônibus, vi aquela pessoa, eu vou roubar tal lugar, eu vou roubar tal card ali, eu vou fazer aquilo. Será que as pessoas estão falando é o mundo espiritual? Eu olhei para olhar para a pessoa e meu irmão falando bem assim, ei rapaz, quem que tá olhando? Ei rapaz, olha para cá. E ali eu ficava olhando para perceber se era a pessoa que estava falando mesmo, conversando com a outra, dizendo que ia roubar, que ia fazer aquilo, ou se era o mundo espiritual. Primeiro, a pessoa não ia falar aquilo naquele devido lugar, no ônibus, no lugar público. Segundo, eu olhei para observar e as pessoas estavam com certeza conversando outra coisa, e era o mundo espiritual, o espírito das trevas estava conversando no corpo dela, dizendo que ia fazer certo tipo de coisa. E quantas vezes eu vim do trabalho, saí do trabalho, da estrada todinha, meditando o versículo da Bíblia, dizendo: Senhor é meu pastor, se nada me faltará. Como se fosse o versículo, não era esse versículo, era outros versículos, qual não a lembro. Vai fazer 7 anos, né? Tem 7 anos, vai fazer 7 anos isso. E eu fiquei com esta visão aberta durante 2 anos quase, com essa visão aberta, ouvindo o mundo espiritual, orando a Deus, fecha a minha visão, fecha a minha audição, e é uma coisa terrível. E com certeza eu não queria passar por aquilo de novo, mas sempre eu sou meio ousado, eu quero ouvir de novo o mundo espiritual, quero ouvir de novo. Eu sempre oro para ouvir, não, mas ver, com certeza. E eu meditando o versículo da Bíblia a estrada toda para que o mal não entrasse na minha cabeça, porque era batalha tremenda para entrar na minha cabeça. Eu percebia que eles queriam entrar. Uma vez que eu vim da igreja, ele falou, lutando para quebrar o vaso de alabastro, e eles falaram, quebramos o vaso, e eu percebi que era o vaso de alabastro, porque tinha um louvor que fala do vaso de alabastro. E ali no outro dia eu comecei a ter visão de novo, depois que eles falaram que o vaso quebrou dentro de mim. E aquele fogo, aquela tocha de fogo acesa dentro de mim, o meu combustível de dia a dia era aquele fogo, me fazia orar, clamar. E uma vez eu estava deitado ali na cama, abriu uma luz forte, iluminou o céu assim, abrindo o céu, fazendo assim, claridade assim, ó, desse jeito que eu estou fazendo com a mão, abrindo assim, clareando o céu. Outra vez eu fui dormir, uma eletricidade, eu já contei isso no vídeo aí, tá aí no vídeo, pode olhar os irmãos, uma eletricidade tomou meu corpo. E ali eu vi a eletricidade do Espírito Santo, o que é ler a Bíblia, o que é orar, o que é buscar a presença do Deus, o que é colocar-se na posição de Deus. Na igreja eu sentei na cadeira e ali glorificando, eu vi uma unção me transbordar do pé à cabeça, os olhos transbordou e eu na cadeira assim, quase mais no, eu me sentindo. Eu sei que eu não me lembro, mas eu saí daquela igreja e fui transbordado naquele dia, valeu a pena, eu me enchi da unção. Você tem que adorar, não importa a circunstância, alguma coisa vai acontecer. Aconteceu na minha vida, pode acontecer no teu lar, na tua vida, na tua família. Deus tem um propósito grande para você. Na igreja, eu estava na igreja, e ali, louvado seja o Senhor, estava na igreja, e ali na igreja, louvado seja o Senhor, eu adorando, glorificando, a eletricidade tomou o meu corpo bem forte, minha eletricidade, parecendo um poste elétrico. Não tem aquele esporte grandão, tem os porte pequeno que fica na cidade e os grandão fica zoando. E foi a eletricidade, estava ouvindo aquela eletricidade, pegou a irmã, comecei a profetizar na vida dela as bênçãos do Senhor, porque eu sabia que aquela unção ia duplicar, a unção ia aumentar. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. E eu adorando o Senhor umas 2 vezes, a eletricidade, dormindo na igreja umas 2 vezes. E quando eu estava em casa,
também, louvado seja o Senhor. Eu fui trabalhar e sempre orava 5 minutos no horário do almoço e 1 hora e nós ia trabalhar novamente. Ali eu descansava, eu orava chegou num certo lugar, eu fui orar e eu vi ali uma visão de uns cavalos e uns homens prateados assim, com a coroa na cabeça. E ali eu dormi naquela visão e acordei no horário de trabalhar e uma tocha de fogo se acendeu de uma luz forte, poderosíssima, uma luz forte, forte, forte mesmo, grande. E eu vi assim, andei um pouquinho, vi que não aguentava, ajoelhei e disse, Senhor, tira um pouquinho de mim, senão não vou aguentar. Então aquele fogo diminuiu, eu fui trabalhar, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o meu Deus. E eu andando na cidade, via anjos grandes, tremendo. Aqui em Efésios 6 vai falar dos anjos, Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. O 12 vai falar sobre os principados, potestades. E cada um fica em uma localidade, um fica na cidade, outro fica no estado, outro comanda o país, outro comanda os outros países e assim a organização dos demônios. Eu vi aqueles demônios grandes, 2 demônios naquela cidade onde eu estava, ali em Goiás. Há 2 demônios grandes, tremendo com as asas grandes. Eu vi aquela visão, uma visão assim ampla. E aqueles demônios ficavam naquela cidade ali parado, olhando para um lado, para o outro, como se fosse uma torre. Eu vi aqueles demônios ali. Eu vim para outra cidade, aqui onde eu estou morando agora, e vi também um negócio parado, como se fosse lá onde eu vi um anjo, 2 anjos assim, 2 demônios, né? Grande, parecendo anjos grandes, que comandavam aquela cidade como se fosse principado. E aqui na cidade eu vi também. Cada cidade eu creio que tem esses demônios que ficam organizando aí. Demônio que fica na pista querendo causar acidente. Demônios querendo fazer o mal, praticar o mal. E o mundo, a palavra de Deus vai dizer que o mundo já é do maligno. Então vamos para Deus, se reúne para o céu. Eu vim para casa uma vez aqui onde eu estou, na cidade onde eu estou, louvado seja o Senhor, e eu me ajoelhei, eu passei um óleo na mão e ungi a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda, certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, amém. Fui para a igreja, voltei, quando eu cheguei em casa, dormi. Daqui para cima, eletricidade. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Tem coisa aqui que eu passei, que eu nem contei. Quantas vezes eu estava lá na cidade onde eu fui convertido. E saía por um monte, porque os demônios, quantas vezes eu não consegui dormir, atormentado por os demônios, ouvindo os demônios, tapava assim a coberta, o ouvido assim para não ouvir, e via a igreja como se tivesse aberta durante a noite, um futuqueiro, como se tivesse pregadores pregando, um futuqueiro grande. Eu ficava na igreja uma hora dessa e eu percebi que era demônio ministrando nas igrejas, um futuqueiro, funk, tantas coisas, e era uma destruição total. Os demônios, eles vêm para destruir a terra. Lá no trabalho, quantas vezes eu vi os demônios querendo construir a empresa rápido, eles ficam ali com as pessoas, eles querem construir a terra, mas o Senhor não quer construir a terra. Enquanto os demônios querem construir aqui na terra para viver na terra, Deus, ele está construindo no céu. O ser humano carnal, ele quer viver na terra, ele quer construir na terra. O mesmo sentido dos demônios. Os demônios querem construir a terra, não sei com que propósito, mas Deus tem um propósito maior, a nova Jerusalém, uma casa para nós lá no céu, uma cidade onde não há choro, onde não há pranto, onde não há dor, não há sofrimento. Todas essas coisas são passadas, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quantas vezes eu estava em casa perturbado, saí de casa, vi a igreja aberta, um futuqueiro ali
futuqueiro grande, pessoas orando de um lugar que não era igreja, uma casa, e os demônios ministravam na zoada grande. Quantas vezes eu fui desperto para rodar a cidade, porque eu só rodava porque eu via uma luz grande assim, embaixo dos meus pés, assim me indo ao meu favor. Eu rodava na cidade, cria que quando eu rodasse na cidade, ligasse uma na outra, e aquela presença que estava em mim, aquela luz estava em mim. O mal ali, embora ali era lugar de centro de macumba, lugar de macumbaria, pessoas viviam ali naquele lugar, fazia muita macumbaria. Eu rodava aquela cidade toda e eu via, e era tremendo. Quantas vezes eu subia para o monte para ficar aliviado, para não ouvir o mundo espiritual, ficar lá sentado até que eu descansasse. Eu buscava repouso na cidade, um lugar de sombra. Andava na cidade quase toda procurando um repouso, um descanso na cidade. Louvado seja Deus, um lugar para me descansar, repousar. E eu sentava em lugar de sombra. Tinha hora que eu não conseguia descansar, subia para o monte, ficava lá olhando dois, dois, dois dois demônios na cidade. Eu ficava olhando e o Espírito Santo ficava me mostrando aqueles dois demônios traquinando como se estivesse pegando graveto no chão para fazer as suas artimanhas. Eu ficava olhando aqueles dois demônios, eu sempre ficava visualizando aqueles dois demônios na cidade, que operava ali naquela cidade, operava ali naquele meio. Aquele lugar antigamente era centro de macumba e continua ainda sendo. Ainda tem pessoas lá que praticam macumbaria, praticam o mal. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Eu ficava olhando, eu era bastante tormentado, não conseguia dormir suficiente. Aleluia. Eu ficava muitas vezes acordado, dizendo que eu tinha que vigiar. E meu irmão falou, o guarda de Israel vigia o tempo todo, e ali falando comigo ali. E eu comecei a aprender, comecei a descansar no Senhor e esperar no Senhor. Comecei a viver diferente, comecei a fazer tratamento, porque eu não parei de ouvir o mundo espiritual, nem de ver. Estava fraco ainda, fraquecia, aumentava, a visão abria, abaixava, a audição a mesma coisa. E ali eu passei a fazer um tratamento para que a minha saúde voltasse. Eu não estava aguentando mais. E quando eu fiz o tratamento, na mesma semana eu estava melhor. Em um mês eu estava totalmente bom, sarado, para a honra e glória do Senhor. E continuo no tratamento. Meu tratamento não para. E se eu parar, com certeza eu volto a ouvir o mundo espiritual. E a tentação é grande, mas o Senhor me dá livramento. Eu fico feliz porque há, há coisas que nos livram, há tratamentos que nos libertam da visão, da audição. E ali eu orava sempre a Deus e nada acontecia. Graças a Deus eu estou no tratamento para não ouvir o mundo espiritual, para não ver novamente. E agradeço a Deus, porque começou tudo isso na igreja. Quando eu entrei na igreja, começou tudo isso. E eu profetizei. Eu falei bastante durante esse tempo e esse testemunho. Eu sei que há mais coisas para contar. E quantas vezes eu subi no monte ali e tive visões, aleluia, sonhos tremendos da parte de Deus. Até os dias de hoje eu continuo sonhando, mesmo em tratamento, alguns sonhos. Esses dias eu aborreci por alguns sonhos que eu tive, mas graças a Deus eu continuo perseverando. E tenho sempre sonhos, sempre que eu tiver alguma revelação maior da parte do Senhor, estarei contando aos irmãos aí do outro lado. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, para fortalecer a fé dos irmãos. E os demônios, com certeza, eles estão nos corpos das pessoas. Assim como Jesus, ele entrou em Jerusalém, entrou em Israel, e muitos demônios operavam naquele tempo, e ele expulsou o demônio ali naquele lugar. Maria Madalena, o jovem lunático, o demônio de Gadareno e muitos outros pessoas. Jesus expulsou o demônio. Muitos demônios no corpo das pessoas, eles estão na terra.
Você precisa tomar o teu cajado e ir para diante de Deus, por tua casa e tua família no altar do Senhor. E Deus será glorificado. Não fica neste mundo desapercebido. Entra na presença do Senhor e Deus, no certo tempo, te exaltará. Vou fazer uma simples oração e Deus vai abençoar. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Ó Deus, realiza, ó Deus, os sonhos dessa levita, deste levita, deste homem, deste pregador, desse profeta que está aí do outro lado, vendo o meu testemunho. Que o Senhor entre em providência, ó Deus, no lar, na casa dele, ó Deus, curando, ó Deus, vivificando, ó Deus, fazendo maravilhas, ó Deus, acontecer. Ó Deus, cerca, ó Deus, no raio, ó Deus, de 300 metros, onde tivesse demônio, onde tivesse irmão, aí onde tiver um demônio alojado, repreenda todo mal, lança por terra, traga cura, libertação, abre os olhos espirituais desse irmão para ver. Ó Deus, a visão, a audição, entra com poder, entra com autoridade na vida dele e na vida dela, traga restauração, enche do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer: o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e jejuando 40 dias, 40 noites, foi atentado pelo mal. Ó Deus, leva Espírito Santo, esta pessoa, ao caminho do Senhor, à presença do Senhor, e persevere na vida dele, em nome de Jesus. Amém.